Olá, tudo bem? Então, nós estávamos falando com vocês a respeito do facho de luz iluminante e convidando a todos que gostam dessas palavras, que se sentem bem ao ouvi-las, que possam estar nos visitando também na página do Facebook, na página Iluminante, né? Só procurar Iluminante e você vai chegar à nossa página, uma página com bastante conteúdo e que com certeza vai ser muito valoroso para aqueles que têm essa busca de palavras que confortem a alma, né? Então nós falamos também, além do convite, para que vocês prestassem bastante atenção, porque nós falamos de uma serpente, né? Alguém que tinha a ilusão de ver uma grande serpente e tinha muito medo por aquele avistamento, né? E depois, jogando assim o facho de luz, se percebeu que não passava de uma ilusão, que nada estava acontecendo. Mas hoje tive um relato referente a algo assim, né? A pessoa que ouviu essa live também passou por algo desse tipo, só que aí foi real, né? Vida real. Então a pessoa estava passando por um local e já em determinado horário e onde se dirigia para uma outra localidade. Mas ali havia um barranco, né? E naquele barranco, acima do barranco, tinha uma árvore frondosa, uma árvore bem grande. E, por incrível que pareça, ali naquela árvore, a parte do barranco, descia partes da raiz, né? Parte da raiz para baixo, né? Então você pode imaginar, vai dizer que essa raiz a pessoa viu como se fosse uma serpente. Não, não foi isso, né? A pessoa visualizou ali, aquele horário que ela estava passando, como se aquilo ali formasse uma imagem. E passou a imagem para a pessoa como se aquilo fosse um demônio, né? Fosse uma figura pitoresca. E a pessoa em si começou a sentir muito medo, e chegou a tremer de medo, né? E pela idade que tinha, até chorou de tanto medo. Ficou ali apavorado, empedrejado, né? A gente diz assim, quando a pessoa está de frente com alguma coisa, que ela tem muito medo, é como se ela ficasse petrificada, né? A pessoa fica sem saber o que fazer, fica sem rumo, né? Sem decisão a tomar. Então, esse relato a gente teve no dia de hoje, onde mais uma vez se fala a necessidade desse facho de luz para nos iluminar. Também uma coisa que é interessante, não sei se você já viu isso, mas se uma serpente chega frente a um pássaro, aquele pássaro ele fica também empedrecido, vamos dizer assim, né? É como se ele ficasse num transe, numa hipnose, como se ele estivesse sendo hipnotizado pela serpente, né? Mas isso aí é só para nós iniciarmos e relembrarmos, né, aquilo que estávamos falando numa live anterior. Mas hoje me ocorreu algo muito interessante, aqui onde eu estou gravando, é a sacada de casa. E desde que vim morar aqui, a gente, às vezes, a minha companheira, a gente senta aqui à frente da sacada e ficamos a olhar a paisagem
que tem aqui uma bela paisagem, né? A gente vê prédios, aqui os carros se locomovendo, né? Então tem seus encantos, né? É bonito de ver. E muitas vezes, a gente sentando aqui, a gente, como estamos em quarentena, a gente diz assim, poxa, que saudade da praia, né? Eu gosto muito de praia e muitas vezes me dirigi ali, uma praia simples ali em Mongaguá, né? Usando uma propaganda e ia para lá. E a gente pensou assim, já imaginou uma sacada dessa, um apartamento, e a gente estando ali à beira da praia, que beleza que seria, né? Porque a gente está num apartamento assim, e à beira da praia, a hora que você sente vontade de dar um mergulho, você desce e mergulha nas águas, né? Então, olhando hoje aqui, essa paisagem que tem, estava aqui admirando e vendo aqui todo esse movimentar das coisas exteriores aqui, externo, né? Carros, pessoas, bicicleta, né? Embora tenha aí o Fique em Casa, a gente vê que tem muita gente na rua, né? Então, ao estar observando, analisando, muitas vezes as pessoas pensam que meditar só se medita com os olhos fechados, né? Mas pode-se meditar também com o olho aberto, né? Não é só com o olho fechado, não. Então, estava aqui observando e meditando, quando, de repente, me veio novamente a lembrança desse diálogo. E falei assim, poxa, que saudades da praia. Mas, de repente, algo diferente ocorreu. Eu olhei e vi como se tudo fosse água, né? Estava o mar à minha frente. É como se eu tivesse sido transportado naquele instante, né? E via aquele mar imenso, muito bonito. E ao firmar os olhos, né? Eu olho às vezes um pouco para cá, porque é justamente o lado que está a sacada, né? À frente. Então você veja bem, quando as águas começou a fazer um movimento e abaixou um pouco as águas, é como se tivesse misturado duas visões. Eu estava vendo as águas do mar à minha frente e, ao mesmo tempo, sobreposta, essa paisagem de prédios e pessoas, toda essa paisagem ali, como se tudo aquilo estivesse dentro das águas. E eu fiquei olhando e me admirando, falei, que interessante, tudo isso está dentro do mar, dentro das águas, né? Então, ao ver isto, e ao a água, né, ela ceder e aquelas coisas todas estarem ali em meio às águas, aquela voz silenciosa começa a nos falar, né? Então, foi dito assim, se você estivesse na praia, você desceria e daria um mergulho. Mas a linguagem que falamos, nós sabemos que as águas é um símbolo, né? A água é símbolo de encarnes, de vinda para a matéria. As águas é símbolo de mundo material, né? O mundo aqui de baixo, vamos dizer assim, né? Então,
você começa a ver e analisar nesse sentido. Você está vendo o mundo das águas, né? E quando às vezes a pessoa fala de descer e dar um mergulho, realmente é o mergulho, vamos dizer, do espírito entrando na matéria, né? Entrando nas águas. Mas uma coisa que foi me dito, além disso, é que muitas vezes eu tenho que descer daqui para ir no hospital, no médico, na empresa para trabalhar, né? E ao fazer isto, o que eu estou fazendo na realidade é dar um mergulho neste mar que está aí fora. Este mar também simboliza Maia, esse mar simboliza também a Mãe das Águas, né? A alma universal, como nós já falamos, tem uma live sobre isto. Então veja bem, foi então me mostrado tudo isso e dito para prestar atenção e também mostrar para vocês o quanto é importante a sua atenção, né? Porque quando você está focado em algo, você colocou ali a sua atenção, né? Nós começamos agora essa live, esse trabalho, e pedimos para você a sua atenção, né? Então a atenção é algo valioso, né? A atenção é valiosa, a atenção é muito importante, né? E o exemplo que foi me dado foi que muitas vezes eu estou aqui tranquilo na sacada, quando de repente me toca um telefone ou alguém me liga, eu fico sabendo que está com algum problema na empresa, ou com algum amigo, ou o repórter deu alguma notícia, alguma coisa de grave aconteceu, e ali eu coloco a minha atenção naquilo, principalmente quando é a empresa de onde vem o ganha-pão da gente, né? Então surgiu algo e você tem que resolver, você fica com medo daquela situação, com que ela pode te causar, né? É igual hoje você assiste a televisão, dá um medo, né? Um certo receio de sair, porque tem tantas coisas que estão acontecendo aí fora, né? Tem esse vírus, papão aí, e a gente fica preocupado com isso. Mas quando eu recebo uma notícia, prontamente eu já deixo de focar naquilo que eu estou olhando na sacada. Eu vou correndo para resolver aquela situação. Mas, ao me deslocar para isso, o que eu estou fazendo é deslocar a minha atenção. Eu estou colocando a atenção naquele problema. Porque aquele problema, ele me traz receios, ele me traz medos, ele me traz ansiedades, ele me traz preocupação. Então é algo que eu acho que eu tenho que resolver rapidamente, eu tenho que correr por aquilo. Quando isso acontece, a sua atenção foi fisgada. Você foi preso como um peixe no anzol, né? Foi fisgada a sua atenção. E se você prestar bem nas coisas desse mundo, você vai ver que é tanta coisa que se faz para puxar, para prender a sua atenção. Mas o exemplo que foi me dado foi a empresa, né? E eu realmente percebi que quando isso acontece, eu tenho esse tipo de ação. Estou me tomando como exemplo que foi o que o Espírito mostrou. Quando eu fui fisgado ali, é como se eu tivesse, se não tivesse em quarentena, como era no passado,
eu já descia, pegava o elevador, descia, entrava no carro, ia correndo para lá, não sei o quê, ia dar o quê? Um mergulho. Ia dar um mergulho nas águas. Né? Então, Maia, o mundo das ilusões, fisga-nos através dessa atenção da nossa consciência, né? Puxa-nos para baixo como se fosse uma areia movediça. Então é bem interessante, porque quando estou olhando e vendo tudo isto e percebendo que às vezes ali na empresa outras coisas que eu vejo são serpentes que se colocam à minha frente. É o exemplo que a gente deu da madeira, que a pessoa chegou e viu algo diferente. É o mesmo exemplo desse barranco em que a pessoa olha e vê uma figura completamente estarrecedora. O exemplo é o mesmo. Então, ali é uma serpente que está a me abocanhar. Se eu mantenho a minha atenção, você é hipnotizado, você é fisgado, você é puxado para aquela situação e você passa a não enxergar as coisas direito. E então começa a dor, o sofrimento, o medo, a raiva, a irritação, o bate-boca, né? Só que às vezes no mesmo dia surge várias coisas assim. Então você vê uma serpente vindo de um lado, outra serpente vindo do outro, outra serpente, tudo te invadindo. Então, é interessante você saber, porque quando foi me dito, jogue o facho iluminante, ao jogar esse facho iluminante, o que se viu é que tudo aquilo que você está olhando, tudo aquilo que está nas águas, pertence ao mundo de Maia, pertence ao mundo das ilusões, da irrealidade, né? Então você começa a imaginar e falar, poxa, então quando se fala nos livros sagrados e em outras coisas, que está se falando desse mar, está se falando deste mundo, e aonde nós participamos dele, por enquanto estamos participando dele, porque somos ainda movidos pela ilusão, né? Então não tem como você fugir. Então você está acima, mas verifica aquilo que está acontecendo lá embaixo. Então muitos exemplos que tem se dado, tem mostrado para você de alguém que senta de frente para um lago. E aquele lago está a refletir. Refletir. Porque o lago está refletindo, você olha, vê tudo refletido, como um determinado momento que eu vi aqui as águas, tudo estava refletido, como refletido nas águas, como se estivesse tudo em um espelho. E se está no espelho, é uma imagem invertida, não é real. E por ser uma imagem invertida, é que se diz que é um mundo feminino, não tem nada a ver com homem e mulher, é um mundo feminino, porque tem uma imagem invertida. Então você, pegando bem esse sentido, pode abrir muitos entendimentos para você. Porque há momentos que se diz que um mestre, né, o nosso mestre Jesus, andou sobre essas águas, mas ele não se deteve. E muitas vezes se diz, olha, quando a pessoa sai desse mundo, né, ou falece, ou sai desse mundo das águas, tudo mais, depois ela tem que voltar
porque ela está muito apegada, está muito focada, está com a sua atenção ligada ainda em algo terreno, em algo material. O anzol ainda está preso ali para puxar esse peixe para a água, né? Então, é preciso a gente refletir bem sobre isso, né? Jesus andou pelas tempestades, né? Havia uma tempestade e ele andou em cima das águas. E interessante quando ele também puxa Pedro para fora da água, né? Então, nós temos que perceber, através desse exemplo, quando você está mergulhado nas águas e quando você está em meditação, levitação, onde você coloca-se acima do nível das águas e observa o lago, observa as águas, né? Observa as águas. Porque quando você coloca um facho de luz, você vê que tudo isso é ilusão, é irreal. E por ser ilusão irreal, por que você teme? Por que você tem medo? Por que você tem receio de coisas irreais? Por que você fica pensando, analisando certas coisas que é do mundo, também chamado de mundo dos mortos, né? Do mundo que está em espelho, refletido nessas águas, que não é real, é ilusório. Há um outro exemplo também que mostra essa, vamos dizer, mãe dos mares, né? Como sendo uma medusa. Esse também é uma chave aí de entendimento. Porque na medusa, uma mulher que se apresenta tão bela, tão bonita, que chama a atenção, que fisga, né, a atenção, né, do homem ou do espírito, algo assim, né, seu entendimento. E, de repente, ela aparece com a sua cabeça com uma série de serpentes, uma série de serpentes. E quem olha nos olhos dela fica hipnotizado, fica como pedra, né? Fica empedernido, vira como uma estátua, né? Fica nesse mundo. Só há uma forma, só há um jeito de não ser fisgado pela medusa, que relata que se pegou um facho de luz, como através de um espelho, que refletiu, olha um espelho que está refletindo, e jogou esse facho de luz sobre os olhos da medusa. Ele não olhou para a medusa, mas jogou um facho de luz para ela. Então, não olhar aqui significa não coloque a sua atenção, não coloque a sua mente, o seu coração, não saia correndo atrás daquilo, porque provavelmente é uma ilusão. E quando você joga esse facho de luz iluminante, essas serpentes todas, essa medusa toda, ela é empedernida. Empedernia aqui é ficar sem ação. Fica sem ação. Não tem o que fazer, não tem como agir. Então, aprenda essa mensagem que me foi dada hoje, que foi muito valiosa para mim, espero que seja para você, porque você tem que usar esse facho de luz para você iluminar essas coisas aí desse mundo, para que elas não te devorem, para que essa serpente não te abocanhe. Um outro exemplo na Bíblia é quando Moisés, um iluminante, né,
aquele que tem o fogo branco, né? Que tem a sarça ardente, ele pega o seu cajado e lança. E aquele cajado vira o quê? Uma serpente. Essa serpente de Moisés, essa serpente é o facho de luz iluminante, é o mesmo símbolo. Essa serpente devora a serpente terrena, devora a serpente do mundo, devora esse mundo de ilusões. Então, tenha atenção, mas vejam que aonde você está colocando a sua atenção. Eu vejo muitas vezes pessoas que procuram e ligam e às vezes falam comigo, as mais variadas, né? E às vezes elas falam de um problema aqui, de um problema ali, de outro. Às vezes eu mesmo vejo certas coisas como um grande problema, mas quando é jogado, quando é refletido esse raio de luz, esse facho de luz iluminante, todo esse problema, toda essa serpente, ela se cala. Aí está um grande poder para quem entender essa live de hoje, né? Um grande poder. É uma grande serpente de sabedoria devorando um monte de serpentes que estão aí, ó, o dia todo, o tempo todo e a vida toda enquanto a gente estiver por aqui. Você pode, não é errado, nós estamos no mundo material, nós estamos aqui na matéria, né? E isso não é errado, tá? Você pode dar um mergulho, mas dá um mergulho consciente. Vá, trabalha, faz suas coisas, resolve tudo que você tem que resolver, cuida do seu corpo, cuida das coisas, mas com sabedoria, com esse facho de luz iluminante, sempre aceso, para que você possa jogar essa luz, esse facho de luz e ver que aquele pedaço de madeira que pensava que era uma serpente que ia te devorar, era apenas uma madeira. Que aquele morro e aquela árvore que te fez quase ter um infarto, né? Aquilo também é uma ilusão. E assim, grande parte das coisas que nós vivemos não passa apenas de uma ilusão. E que você entenda agora por que se diz que todo esse mundo é apenas uma ilusão. Sofrer por ele é um pouco de perda de tempo da sua parte. Fique em paz, paz consciente, entenda todas as coisas, mas não foque a sua atenção em nenhuma delas, né? Fique em paz, apenas observe. Observar é quando você coloca a sua atenção em tudo, mas você está colocando tudo aquilo que você observa sobre esse facho de luz, para que você veja, analise sem sombras. Você não vê sombras, você vê realidades, você vê o que é real e não aquilo que é mentiroso, né? Então eu espero que essas palavras tragam bons frutos para você. Onde está a sua atenção nesse momento, né, de vida? Né? Nesse momento de vida, no seu dia a dia, o que está te causando medo? Qual é a serpente que está se levantando contra você? É uma? É duas? É três? Será que Medusa está se apresentando aí e querendo fisgar a sua atenção? Você vai ficar empedrecido? Você vai ficar hipnotizado? Você vai ficar chorando de medo? Vai ficar tremendo?
vai ficar sem ação, sem saber o que fazer, como eu resolvo, como que eu saio disso, como que eu saio daquilo. Então, é importante que você acenda esse facho de luz iluminante o mais rápido possível sobre você. Por isso nós te convidamos. Faça um esforço, abra aí a sua página do Facebook no Iluminante e vá procurar, que tem muita coisa ali importante para que você cresça em sabedoria, né? Lá tem uma grande serpente de fogo branco, de que se chama sabedoria, pronto para te ensinar e para fazer com que esse fogo branco também venha a queimar em você, né? Então faça isso, entre lá no Iluminante ou procure na minha página Aparecido Sabino dos Santos e se regozije com os conhecimentos que lá tem, sempre tentando e buscando tirar das ilusões, né? Sempre andando sobre as águas e tentando puxar os Pedros para fora dela, né? Então, venha comigo, saia fora dessas águas, vamos andar sobre elas, vamos caminhar sobre elas, vamos juntos, né? Vamos estar caminhando sobre essas águas e ver o que ela reflete e traz de entendimento para todos nós. Vamos ser luz a ser lançado nesse mundo de ilusões. Então aqui está feito o convite para você. Aqueles que gostarem, né, dê um joinha, a gente põe alguns vídeos no YouTube também, né? Então lá dá um joinha, coloca lá se você gostou, né? E se achou interessante, compartilhe também com outras pessoas, para que elas também tenham acesso a esse espelho e possam jogar esse facho de luz, né? Esse facho de luz iluminante, ele bate no espelho da alma que é você e joga também esse facho de luz em diante. Essa é uma grande proteção. Até para encerrar, eu digo a você que tem muitos locais que a gente vai e logo em frente você se depara com um espelho, né? É um símbolo que é colocado, que tem esse significado. É uma magia do espelho que as pessoas utilizam, né? Mas vamos ver tudo isso com sabedoria, ok? Até mais, até a próxima. Namastê a todos vocês.